Para o desenvolvimento da proposta educacional da gestão Erundina e Paulo Freire, houve a necessidade de redefinir as competências dos órgãos da Secretaria. Aos núcleos de ação educativa, aos NAES, coube como principal tarefa apoiar as escolas no desenvolvimento de seus projetos e a divisão de orientação técnica, DOT, coordenar as ações dos NAES. O projeto foi desenvolvido primeiramente em 10 escolas piloto, nos 10 NAES da cidade. A partir dessa experiência, outras 170 escolas aderiram a ele. A equipe multi do NAE, ela tinha este papel de assessoria pedagógica. Nós rompemos com aquela tradição de que uma equipe de um órgão central seria só uma equipe de ver se teve falta na escola, avaliar só as questões burocráticas. Mas o NAE, ele passou a ter uma função de apoio pedagógico firme junto às escolas. É isso que você está falando? É isso que eu queria lembrar da escolha da escola piloto. Nos projetos antigos, né, dos outros governos, onde se colocava uma escola piloto, você pegava uma escola mais central, bonitinha, toda que já tinha material. Foi o contrário. A nossa opção foi pela escola lá do fundão, da periferia, né? Com problemas, uma escola normal como qualquer outra, né? E as escolas se candidatavam a ser escola piloto, né? E um dos critérios é que essa escola fosse uma escola normal, não podia ser uma escola bonitinha. Era uma escola cheia de problemas, com noturno, tinha suplência naquele tempo, tinha 4 períodos, né, uma porção de coisas. Então, isso já foi um diferencial enorme, até porque as escolas piloto começaram a dar certo. É por isso que a gente teve tanta adesão. Lá no nosso NAE, mais de 90% das escolas acabaram optando pela interdisciplinaridade. Né? Bom, tão bem aplicado esse projeto que para a decisão de quais escolas seriam colocadas para fazer esse trabalho, foi uma opção, muito se discutiu para a adesão dessas escolas. Não, imagina aderir, todo mundo tem que seguir. Não, tão freiriano, né, como a colega colocou, tão freiriano, que até para aderir ao projeto da interdisciplinaridade, era uma adesão da escola toda mesmo, da direção, dos professores, né, que aqui estão daqui do NAE 4, da escola piloto, que nós chamávamos, mas da equipe da escola. A gente chamava também todo o pessoal operacional que a gente falava na época, né? Que são todas as outras pessoas, inclusive pais de alunos, mães de aluno. Então, é um trabalho freiriano até nesse sentido. Quando eu fui trabalhar no NAE, no Núcleo de Ação Educativa, lá da Vila Prudente, eu assumi esse compromisso de tentar trazer uma geografia que se aproximasse da realidade. Ela nem precisaria, vamos dizer assim, do projeto para isso. Ela já tem que fazer isso por si só. Partir da realidade, seja na escala menor, né, na local, e fazer um movimento para entender o mundo de hoje. Esse é o papel da geografia. E o projeto interdisciplinar acabou indo de encontro a isso que eu já queria fazer, já fazia como professora. E não foi uma tarefa fácil, não, porque quebrar com os conteúdos historicamente trabalhados pelos professores durante anos foi uma tarefa bem difícil. Outra tarefa difícil foi a questão do tema gerador. Naquele período não havia muita bibliografia. O que é o tema gerador? É a mesma coisa que integração? Para fazer interdisciplinaridade tem que todos os conteúdos, né? Então essa discussão pegava muito entre nós, dos núcleos,
e também com os professores. Essa foi uma dificuldade que nós enfrentamos, né? O conceito de interdisciplinaridade e o de tema gerador. Afinal, de onde vem esse tema? Vem da realidade local, mas a gente já conhece autores importantes da geografia, né? O Milton Santos. A realidade global, ela se reflete na local. Então, nós estamos estudando também a realidade global. E para puxar o tema gerador como apoio, né, tirando da realidade local, eu me lembro que nós, lá na Vila Prudente, fizemos, na nossa escola piloto, ficava na Fazenda da Juta. A Fazenda da Juta era uma área de ocupação irregular. É a escola e a fazenda, aquelas moradias, aquelas vielas, as escadas, o esgoto, era tudo assim. E nós organizamos um estudo do meio, né? A geografia também sabe fazer isso, e liderando as outras disciplinas, bolamos um estudo do meio, levamos os professores para eles entrarem em contato com aquilo que os cerca, que os cercava. Foi interessante, fizemos desenhos, registros e trouxemos tudo aquilo até fazer um exercício maior de transformar num tema, né? Um tema gerador. Acabou saindo o tema moradia. Aí começamos a ler uma série de teóricos da geografia e também de arquitetos, né? O Nick, uma série, para entender melhor a questão da moradia na cidade de São Paulo. Feita essa discussão mais teórica, essa compreensão mais madura, o outro passo difícil foi transformar esse tema em conteúdo escolar, para a quinta série, para a sexta série. Não foi fácil. Ajudávamos os professores a compreender o tema gerador e a bolar, a selecionar conteúdos e a bolar atividades que, além de dar conta da geografia, tinha que ainda se cercar das demais disciplinas. E então, nós fazíamos um movimento de se aproximar do tema, mas aos poucos e se distanciando. As disciplinas faziam isso. Davam alguma coisa que a matemática enxergava naquele tema, por exemplo, mas aos poucos também se afastavam, trabalhando com os conteúdos que eles já costumeiramente trabalhavam. Acho que eu quero pegar justamente esse elo aí de como que nós vamos estimular ou incentivar ou partir de uma situação e mudar, né? Foi exatamente assim que a gente, no NAI 5, que era o Núcleo de Ação Educativa lá do Campo Limpo, nós estávamos, porque nós estávamos formando uma nova equipe da interdisciplinaridade, porque uma outra equipe que estava saiu, tinha uma escola que era a escola piloto, como todos os NAIs, e nós estávamos querendo sensibilizar, e nós achamos que uma só não bastava, e nós queríamos realmente fazer com todas. Então, nós fizemos, eram 39 escolas, e nós compramos esse desafio de conversar com todas as escolas, com os conselhos de escola, das escolas, com os grêmios, se tivesse, com o noturno, tudo. A gente queria tudo e mais um pouco. E aí nós ficamos naquelas conversas, né, que iam, nas reuniões do NAI, que iam de, horas e horas, e pensando como que nós vamos fazer, como. E aí tinha um acervo também no NAI, né, nos núcleos de ação educativa, também tinha um acervo de discos, de fitas gravadas, e aí nós nos dividimos. Uma pessoa foi lá e olhou só os discos, ficava lá escutando os discos, outros só os livros, e nos dividimos, cada um foi, aí voltamos, e veio um com uma música, outro nós estávamos trabalhando num vídeo que a outra equipe tinha feito da realidade lá do Campo Limpo, de crianças, como viviam nas favelas, como que as crianças iam andando até a escola, como que era a vida delas. E aí nós resolvemos fazer alguma coisa que era assim, nós unimos, passávamos esse filme, que era curto, era de uns 2 minutos, 3 minutos, mas era chocante para quem não conhecia a realidade, para quem nunca tinha visto os professores, né? Depois a gente passava, nesse filme, a gente punha de fundo a música do Almir Sater, que fala da chuva, das maçãs, né? Com um filme curto. E aí a gente
nessa primeira parte, quando a gente... E nós fomos para as escolas. Marcamos, então tem aqui todas as escolas, a gente ia, fizemos uns registros, né? As escolas que queriam, o período que queria, né? Uma reunião pedagógica, nós íamos apresentar. Nesse primeiro momento, tinha professores que choravam, tinha professor que levantava, falava, que horror! Tinha professor, era um forfé daqueles, mas mexia, né? Aí a gente conversava um pouco, levantava alguma coisa daquilo que eles viram, batia com o que algum aluno trazia, e a problematização, porque também teve a problematização com os alunos. Sim. E os alunos também levantaram alguns problemas e veio também essa questão da realidade, né? Que nada do currículo nada do que eles aprendiam batia com aquilo que eles viviam. Então nós trouxemos algumas coisas, alguns professores também trouxeram, e aí começaram a levantar a realidade. Aí a gente vinha na lousa, o que foi que cada um falou, o que tinha a ver uma coisa com a outra. Em seguida, a gente apresentava o Ilha das Flores. E aí a gente contextualizava aquilo numa questão do que essa realidade local com essa realidade nacional, né, de tudo. Quer dizer, a realidade dentro de um capitalismo, do consumo, do que é. Então, assim, era show de professor, era uma coisa... A gente conseguiu, de 39 escolas, 33, minimamente 3 professores entraram na Inter. Eu queria falar sobre um pouco as rupturas que foram ocorrendo, que o governo proporcionou a partir da escola, de dentro da escola, né? Porque foram 3 rupturas essenciais, eu passei pelas 3, porque assim, o primeiro momento do governo, eu estava dentro da escola, né, no Grajaú, Teodomiro Toledo Pisa. Eu entrei na rede em 85, né? E quando a gente não entra, entram com a gente, você entra na escola e vamos ver o que a gente faz, do jeito que a gente faz, né? Quando começa o governo em 89, né, se dá a primeira ruptura. É uma ruptura na escola, na minha prática, simultaneamente na escola. E qual é o principal dessa ruptura? É justamente aquilo, o trabalho coletivo, a participação, né? Então, via participação no regimento, conselho de escola, participação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, né? Então, todo o que hoje chamaríamos protagonismo de todos, né? Foi quando a escola aderiu, não foi nem a escola toda, foi o noturno da escola, e aderiu por quê, né? Quer dizer, tinha um processo antes, mas o que aconteceu foi que a escola estava em reforma. Todo mundo sabe o que é uma escola em reforma e trabalhando, né? Um horror. É, aquilo. Então, muito problema. Mas, ao mesmo tempo, tínhamos que dar uma solução para o cotidiano. Isso fez com que as pessoas se aproximassem. Não só no conjunto da escola, mas também com o pessoal do NAI. Então, no final do processo, quando a escola estava quase pronta, na discussão a gente falou, o que a gente faz então agora, né? Aí, o governo tem uma proposta, projeto interdisciplinar via tema gerador, vamos testar? Né? Fui eu que propus. Nada sem conflito, todo mundo sabe aqui que, aliás, o conflito é algo positivo, uma perspectiva freiriana, né? Isso não pode ser esquecido. E aí, foi uma coisa, e a Rosa é testemunha, porque ela ia fazer formação, né? Sensacional, assim, né? Do quanto o salto qualitativo que deu em todos esses processos participativos. Fechar. O governo de Erundina, como um todo, na educação em particular, foi sim um divisor de águas, mas de uma travessia que não acabou, né? E não acabou por quê? Porque aí eu estava falando até aqui com a Terezinha, há uma fala, né, conservadora de que o Paulo Freire é o culpado pelo estágio da educação. Eu acho que sim, porque justamente foi abandonado enquanto referência para a elaboração de política pública. Não fosse assim, talvez estivéssemos em outro patamar.